Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui na sua TV e falamos sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, política, economia e saúde. Papo de política e o tema é a privatização da Corsã. Esta que em dezembro foi arrematada através de um leilão com proposta de pouco mais de 4 milhões de reais. Estamos recebendo o deputado professor Cláudio Branchieri. Muito boa noite e obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Boa noite, obrigado, Vanira, obrigado pelo convite, Amanda. Espero que a gente faça um bom programa. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado. E você aí de casa, vem participar do Papo Certo. Envie a tua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80 para interagir com o nosso convidado. Fique aí que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos aqui pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o nosso programa através dessas plataformas. Bom, deputado, começando nossa conversa, como você enxerga o papel da Corsã no mercado de saneamento básico? O papel da Corsã é o papel de qualquer empresa, né? Ela precisa entregar o melhor serviço, com o menor custo, abranger o máximo possível o mercado, já que ela é um monopólio onde ela atende, né? Ou seja, atingir... Segundo o marco do saneamento, tem quase 100% das pessoas, então esse é um papel da empresa, mas eu enxergo ela como enxergo qualquer empresa. Ela precisa gerar caixa, ela precisa ser autossustentável, ela precisa atender os seus clientes quando acontece problema da maneira mais rápida e eficiente possível. Eu cobro dela a mesma coisa que eu cobraria de uma empresa privada. Sem exageros, nem mais nem menos. Sem nem mais nem menos. O saneamento básico necessário. Que é uma necessidade civilizacional, eu diria. Não é? Alguém que tem dejetos humanos passando na frente da porta da sua casa, ela está longe de estar num país civilizado, e o Rio Grande do Sul, nesse quesito, aí está bem mal, eu entendo. E, deputado, qual é o seu posicionamento em relação ao estudo da valoração, então, da Corsã apresentado pelo Sindiágua? Esse estudo é uma fraude. Essa é a minha posição. Nós Por quê? convocamos. Porque ela não vale 8 bilhões de reais. Nem 7, que foi depois da correção do TCE, disseram que vale 7. Está errado. É fácil nós entendermos porque é uma questão técnica, não é uma questão de opinião. Ninguém opina sobre o assunto. Tá? Existem outras empresas no mercado, a gente pode comparar o valor da Corsã com outras empresas de mercado. A gente pode ver os indicadores técnicos e de eficiência e operacionais da Corsã para fazer essa avaliação. O estudo de valoração apresentado pelo Sindiáguas contém inúmeros erros. Usam o beta errado, usam o beta da Copasa, depois foi corrigido. Usaram outro beta também errado, porque tem um beta de segmento. Usa o beta normal em vez de usar o beta alavancado, está errado. Usam uma taxa para calcular o prêmio de risco, usam os parâmetros externos americanos e não os brasileiros, que o prêmio de risco é maior. Né? Também usam um período de tempo, mesmo usando americano, viesado dos últimos 10 anos, com taxa de juros negativo, está errado. Projeta um crescimento de lucro de 2,09% na perpetuidade, está errado. Ou seja, o estudo
tecnicamente é um horror. E a gente provocou uma audiência pública, nós já resolvemos isso. Esse assunto para nós é morto. 4,15 bilhões, que foi o valor que a Corsã foi vendida, no nosso entender, é o valor justo. Se a discussão cai para outro segmento, se a água tem que ser pública, privada, é outra coisa. O valor, esse assunto está morto. Inclusive, fico preocupado que os técnicos do TCS tenham visto um problema. Aquilo tem vários problemas naquele estudo. Teve outros estudos, não apenas um, para definir este valor aí de 4 a 4,5 bilhões. O do governo veio da Genial, né? Tinha um conceito, o Genial tinha mais uma outra corretora. A Genial é uma empresa respeitada no mercado, né? A empresa trabalha no mercado financeiro há muito tempo. Não é? Nós não tivemos acesso ao estudo do governo porque ela está sob sigilo. Não é? Mas independente do estudo do governo, o nosso gabinete, o meu gabinete, o gabinete do deputado, professor Cláudio Brinquet, tem capacidade técnica de fazer essa avaliação. E nós o fizemos, a avaliação. Nós fizemos 9 simulações. Porque nós falávamos, deputado, que os critérios de avaliação, de definição do valor de uma companhia, são critérios técnicos, objetivos, né? Quando a gente fala de técnica, a gente foge das questões filosóficas, de defesa de outros interesses, a gente fala técnica. Quanto vale? E neste ponto é inquestionável, né? Inquestionável. Só para a gente fazer Quando tu fala, tem premissas, né? As premissas são relevantes. Por exemplo, quanto que essa empresa vai crescer o seu faturamento? Né? Tu vê, nós nem discutimos isto na audiência pública. Eu usei as premissas do Sindiáguas. Inclusive o investimento do Sindiáguas, porque a Corsã foi vendida com compromisso de investimento de 14 bilhões. O Sindiáguas diz que não precisa 14 bilhões. Quanto mais investimento você tem que botar no negócio, menos ele vale, porque você tem que botar mais dinheiro. Sim. A gente usou os 10 bilhões, que o próprio Sindiáguas disse que seria o correto, e mesmo assim, ela não tem como valer 7 bilhões. Ela vale 4,15. Tem isso. Dependendo da minha projeção de crescimento, menos ainda. Então, esse estudo sobre o valuation, no meu entender, eu acho que o TCE e os órgãos do Ministério Público teriam que perguntar sobre se não foi colocado nesse estudo um viés para efetivamente travar o processo de privatização. Mas exatamente essa era a minha pergunta. Por que o estudo do sindicato alega que a Corsã teria sido estimado abaixo do valor de mercado? Por falta de conhecimento. Ou por interesses corporativos, da corporação, da Corsã. Porque, tecnicamente falando, olhando os múltiplos, existem empresas de saneamento de capital aberto. Sabesp, Sanepar, Copasa, só olha elas. São umas das que mais distribuem lucros, dividendos para os seus acionistas, inclusive. A Corsã tem o menor EBITDA entre essas 4, certo? Ela é a das mais alavancadas, ela tem a menor taxa de investimento sobre a receita líquida, a menor disparado. Então ela investe pouco, ela tem pouco de geração de caixa e é extremamente alavancada. É uma empresa ruim, comparada com seus pares. Então, no meu entender, o Rio Grande do Sul vender isso, e sem contar que enquanto no Brasil 50% do esgoto é tratado, a Corsã trata 20% nas áreas dela. E as empresas privadas no Brasil é 70% do esgoto tratado. A Corsã não tem capacidade de fazer os investimentos que o marco de saneamento demanda. Doutor, eu gostaria de saber quais são as principais métricas e metodologias, então, que foram adotadas nesse estudo contratado pelo sindicato. Bom, nós usamos assim, nós pegamos, primeiro nós não discutimos as premissas, usamos as receitas que o próprio Sindiáguas usou, o CAPEX, que é o investimento total que o Sindiáguas usou, e simplesmente fizemos as correções de beta, usamos os indicadores domésticos para poder calcular o prêmio de risco, né? Quando usamos, numa outra simulação, os externos, a gente aumentou o prazo, em vez dos últimos 10 anos, a taxa de juros americana, usamos 20. Nós suavizamos a taxa de crescimento de longo prazo, de crescimento do lucro, porque para a Corsã crescer 2,09% o lucro, que está nesse estudo aí, ela teria que onerar o contribuinte, aumentando a tarifa em termos reais, porque o crescimento da população vai ser só 0,16 nos próximos 40 anos. Né? Então, para mim, crescer o lucro 2,09, como é que eu faço? Só aumentando tarifa. O que vai contra, inclusive, os objetivos da privatização. E ainda assim, mantendo essas premissas, ela não tem como valer os 7 bilhões, que agora foram corrigidos de 8 para 7, alegados
no tal do estudo. E quais foram, então, os equívocos dessa análise pública? Os equívocos do estudo? É. Ele usou o beta errado. Beta é um indicador chato, mas é o beta. Ele usou o beta da Copasa. Ele pegou um beta específico. Quando você vende uma empresa e você quer saber quanto vale aquela empresa, ela tem um risco. O setor que ela opera tem um risco específico, que é medido pelo beta. Não é? Então, eu sempre uso o risco do setor, não o risco de uma empresa dentro do setor, porque é como se eu tivesse que escolher a dedo. Só isso já muda muito a questão do valor. Não é? E aí nós temos ainda um negócio chamado beta alavancado, que ainda tem que considerar que se a empresa é muito endividada, também o risco aumenta. Tudo isso tem que estar... O estudo do Sindiagos passa ao largo disso, ele nem fala sobre esse assunto. Não é? Ele usa indicadores domésticos, indicadores externos, ele usa a taxa, o prêmio de mercado americano e a taxa de juros americana para calcular o prêmio de risco, mas isso está no Brasil. Ela não é uma empresa exportadora e nem está sendo vendida por um fundo externo. Não tem sentido. As receitas são em reais, não em dólar. Tá? A taxa de crescimento do lucro é de 2%. Ninguém faz isso no longo prazo. Geralmente, quando se calcula isso, se usa uma taxa de crescimento de lucro de 1%. Sabe? Ele botou 2,09%. Tudo isso... Todos esses eventos, todos os pequenos eventos e pequenos erros que estão lá meio escondidos, né? Eles jogam o valor da sua curva para cima. Todos eles. Nenhum joga para baixo. Todos para cima. Então é uma coincidência para nós meio viesada demais. E professor deputado, em relação à prestação do serviço, por que a privatização seria a melhor escolha para o povo gaúcho? Bom, eu sempre acho que é o seguinte, quem tem poder numa relação... Vamos pegar escolas. Escola pública e escola privada. Quando uma escola tem problema, eu vou lá e falo com o diretor. Na escola pública, eu falo com uma secretária, né? Que vai falar com a Secretaria de Educação, esse assunto se perde no meio do como tu não consegue cobrar. A mesma coisa vale para uma empresa. Não é? A empresa privada, tu tem mecanismos de cobrança que são maiores que a empresa pública. A empresa pública, os funcionários têm garantia de emprego, ela não tem que mostrar eficiência, porque se ela for ineficiente, o Estado contempla no caixa. Né? Então, eu entendo que quando você sai do público e vem para o privado, os mecanismos de cobrança e a exigência de que entregue serviços, eles são maiores, eles são mais efetivos e mais eficientes. Perfeito, então. E os defensores do serviço da estatal alegam que cidades de diversos países aderiram à privatização, mas acabaram optando pela reestatizar os serviços. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu já vi esse dado. Né? São 200 e poucas cidades no mundo, segundo alegam, que teriam retrocedido na questão da privatização. Em relação a isso, eu já vou dizer uma coisa. Primeiro, isso é um estudo de cidades ao redor do mundo. Pensem em quantas cidades existem no mundo. No Brasil tem 5 mil. Então, eles pegaram, eu chamo de viés da sobrevivência, eles pegaram uma faixa. Bem pequena. Para dizer que é tudo. Não. Tem muitos cases de sucesso e tem cases de fracasso, porque as empresas privadas quebram. E é normal, que é um serviço essencial, né? Que caso a empresa tem dificuldade, ela está com dificuldade financeira, o município ou o Estado retome para si. E o que aconteceria se a EGE tivesse dificuldade? A EGE tivesse dificuldade, o que o Estado faria? Eu digo, não, tu não está cumprindo, me devolve. Eu tenho os mecanismos, né, para que o Estado retome o controle. Então, esses casos que estão falando de todos, porque eles pegam o exemplo específico e tratam como se fosse geral, o que não é verdade. Tá? As privatizações são um case de sucesso no mundo inteiro. Considerando o desenvolvimento econômico e social do Estado, a privatização da Corsan é considerada uma ação estratégica para quais outros aspectos? Bom, olha só, o marco de saneamento, que graças a Deus, que se tentou retroceder no marco via canetaço do governo federal e o Congresso derrubou semana passada esses retrocessos, ele vai representar a maior redução da desigualdade da história do país. Né? Ele vai levar dignidade para quem hoje não tem absolutamente nenhuma, porque tem lá... Existem dados que mostram que a quantidade de mortes são de 15 a 20 mil mortes por ano no mundo. A OMS está dizendo isso. Só por problema de saneamento. 20 mil mortes. No Brasil. No Brasil. Né? Falei mundo, mas está errado. No Brasil. Né? A quantidade de pessoas atestados médicos, né? Perdas, déficit de aprendizado, causado pelos problemas causados, né, pelas doenças
da falta de saneamento. Então, o saneamento é civilizacional. E o Brasil fracassou no saneamento. O Brasil está abaixo da OCDE. Nós fracassamos no saneamento num sistema público. Não é? Certo? Agora nós temos que vir para um outro modelo. Certo? Então, hoje, a importância da Corsano, no meu entender, ela é de trazer dignidade em primeiro lugar. É de trazer os níveis de investimento que a própria Corsano não tem capacidade de fazê-lo, tampouco o poder público. Né? Olha só, nós vamos precisar de 1,2 bi ou 1,4 bi por ano nos próximos 10 anos de investimento em saneamento para conseguir levar esgoto para todos os gaúchos. A Corsã investiu 390 milhões nos últimos 5 anos, na média. Falta um bi. Um terço. Não é muita diferença. Não tem como. Muita diferença. E em relação à atuação dos órgãos envolvidos no processo, perdão, como o Tribunal de Contas do Estado, que medidas ainda são esperadas para que o povo do Rio Grande do Sul tenha esse desfecho, uma relação de futuro desses serviços? Olha, o procurador de contas do TCE expediu um parecer pela manutenção das liminares que hoje impedem a assinatura do contrato. Sexta-feira passada, num processo que nos parece até viesado, porque esse assunto veio na Comissão de Economia, eu achei meio estranho, e agora veio uma liminar que impede a transferência de informações da Corsã para a EGEA, que é quem está entrando, porque é uma passagem de bastão, né? Quem está entrando precisa pegar informações de quem está saindo para poder ter continuidade. Então, eles impediram isso. Porque o leilão já aconteceu. O leilão já aconteceu. Então, já tem esse direito, né? Deveria ter, né? Deveria ter. Só que a procuradora, a conselheira do Tribunal de Contas, solicitou que não fosse mais transferida informações. E aí, obviamente, o presidente da Corsã não pode fazer, senão ele pode incorrer em crime. Né? Essa tese saiu dentro da Comissão de Economia lá. Eu achei meio estranha, mas ela foi. Então, tem algumas coisas... E me preocupa que o TCE, novamente, tenha visto só um problema naquele valuation. Naquele valuation tem vários. Vários. Não é 7 bi. Você está brincadeira. A Corsã não vale 7 bi. Eu gostaria de ver alguém me provar isso. Perfeito, então. Nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais e também te lembrar que o programa está sendo transmitido nos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo e Tubarão. Deputado, uma das críticas frequentes ao Estado é a burocracia e a lentidão nos processos. Como o senhor pretende trabalhar para reduzir a burocracia e tornar o Estado mais ágil e eficiente? Essa pergunta é interessante, né? Então vamos para um dado real. Nos últimos 8 anos, o Rio Grande do Sul foi o estado que teve o pior desempenho econômico em todos os estados da federação. A nossa economia encolheu 5%. Não é possível nós mantermos esse processo, mantermos as coisas do jeito que estão. Então, acho que nós temos que enfrentar vários problemas em diversos quadrantes. A burocracia entranhada na máquina, ela tem que ser enfrentada. Então, por exemplo, nós criamos uma subcomissão para tratar da fiscalização, processos de licenciamento da FEPAM. Qual é o objetivo? Ela não é Nós estamos aqui numa caça às bruxas. A gente quer ouvir todas as partes para criar e buscar as melhores práticas em licenciamento ambiental do Brasil e trazer para o estado do Rio Grande do Sul, que nós entendemos o estado defasado. Né? E aí a gente não pode, nem posso ficar citando os exemplos aqui, eu precisaria de 5 programas, só para citar os exemplos. Então a gente vai enfrentar, entrando dentro desses conselhos, dessas autarquias, discutindo passo a passo cada uma das suas burocracias que atravancam o empreendedor e o desenvolvimento. E quais são os principais caminhos, então, do Estado do Rio Grande do Sul para adotar esse destravamento do crescimento? Eu acho que a Assembleia tem que ajudar o Executivo no processo. Por muito tempo,
e não estou aqui fazendo crítica aos legisladores antigos, né? Mas eu entendo que a Assembleia ela tem um papel muito mais de empurrar do que segurar. Nós temos que ajudar o Executivo e empurrar o Executivo para uma agenda reformista, reformuladora dos seus processos burocráticos, né? E nós temos a força política para ajudar nisso. Nós temos o voto, nós somos a casa do povo. Nós temos que fazer valer este mandato que o povo nos concedeu para poder trazer ao Estado as melhorias que ele precisa. E é isso que nós estamos fazendo lá e é esse que a gente tem debatido dentro da Assembleia, tratando os assuntos. Então, eu tenho um livro que eu gostei que é Vacas Sagradas dão os melhores hambúrgueres. Não tem vaca sagrada para nós. Não tem assunto que nós não vamos tocar, não tem assunto que nós não vamos abordar. Porque é prerrogativa da Assembleia, nós vamos fazer valer este poder. Perfeito. Recentemente, o ministro Flávio Dino disse que a regulação das plataformas digitais seria feita ou administrativamente ou via sistema judicial. Qual é a sua opinião e como você avalia a atuação política do país em relação à liberdade de expressão? Bom, eu chamo de PL da censura, né? Esse PL aí é ruim. Eu não tenho outro termo. Ele é ruim. Ele vai nos balizar pelas piores ditaduras do mundo, né? Os caras agora dizem, mas a Canadá fez, a Europa fez, sim, mas esse PL aí é inspirado na Rússia, não é inspirado em democracias ocidentais. Não vem com esse papinho, é bem exatamente o instrumento que hoje o Putin usa para prender opositores políticos por opinião na Rússia, é a mesma coisa. Ele vem com esse papinho, e o Dino, eu tenho uma coisa para falar para o governador Dino. Eu peguei, fiz um discurso lá na Assembleia e trouxe os dados dos 8 anos desse governador no Maranhão. Foi uma tragédia. Crescimento ruim, aumento da desigualdade, aumento da mortalidade, aumento da violência. Uma tragédia. Então esse cara, que é um incompetente, agora está aqui, dando discurso, como se ele fosse um paladino da competência e soubesse que o Brasil precisa. O Brasil, o senhor não sabe. O senhor não sabe o que o Brasil precisa em termos de legislação sobre regulação da liberdade de expressão, e o senhor não sabe o que o Brasil precisa para prosperar. Então, por favor, vamos buscar as armas no Complexo da Maré, vamos parar de perseguir os CACs. 99% das armas dos CACs foram recadastradas. Ele dizia que os CACs abasteciam o crime organizado. Mentiu. Eu quero saber se no projeto que ele quer aprovar, esta mentira que ele contou, ele vai preso. Porque ele gostaria de prender aqueles que ele não concorda. Eu quero saber se ele vai. Porque é mentira. E agora ele foi atrás do 1% dos CACs. Subir no Morro da Maré, não tem coragem, né? Mas pegar cidadão que foi lá, fez o registro, ele é bem, tem muita coragem. Isso, Flávio Dino. Desculpe, mas falando ainda sobre os projetos, o projeto de lei complementar 241/2003, que cria o Fundo Soberano do Estado do Rio Grande do Sul. Quais são, então, as vantagens dessa iniciativa? Então, vamos lá. Nós tínhamos um debate, e assim, importante saber que a gente tem polos ideológicos, mas existem áreas de convergência entre a esquerda e a direita. Eu gosto muito de ouvir o deputado Rosseto, o deputado Pepe. Eu acho que são pessoas dentro do PT que têm uma bagagem teórica, um conhecimento, uma expertise que você tem que ouvir, tem que respeitar, mesmo que você discorde. E o deputado Pepe, num discurso no plenário, disse, olha, vamos vender a Corsã. Aí o dinheiro vai embora, porque a gente está pagando, a gente manda salário, a gente cobre os rombos do Estado, e aí nós ficamos com o rombo e sem o patrimônio. E é verdade. Então nós estamos propondo a criação de um fundo soberano para onde as receitas da privatização vão e abasteçam este fundo. E aí, este fundo, os rendimentos do fundo se direcionem ao Estado, para que o Estado possa fazer, por exemplo, equilibrar as suas questões de competitividade tributária, que hoje o Rio Grande do Sul está ficando para trás, muito, para que o Estado possa ter, para que isto se perpetue para a sociedade ao longo do tempo. Não pegar o dinheiro e pagar as contas, mas pegar o dinheiro, botar num fundo, esse dinheiro do fundo vai gerar um rendimento, esse rendimento eu vou usar para políticas públicas, para trazer mais empresas, para investimento. Então, o Fundo Soberano, ele, que é o nosso projeto de lei, a gente inclui exatamente para poder fazer com que as questões de privatização se perpetuem para outros governos, não só aquele que vendeu o patrimônio público. Muito bem. E o projeto de lei 190 de 2023, que institui o Dia Estadual em Memória das Vítimas do Comunismo, foi protocolado por você. Quais os objetivos que você espera alcançar com ele? Nós protocolamos 2, tá? Um que é o Dia em Memória às Vítimas do Holocausto, na mesma data que é comemorada o Dia da Memória às Vítimas do Holocausto na ONU, dia 27 de janeiro.
E nós protocolamos o Dia em Memória às Vítimas do Comunismo. Tanto o nazismo, quanto o fascismo, quanto o comunismo foram ideologias, cada um no seu espectro, né? Mas foram ideologias assassinas, genocidas, que trouxeram para o século XXI, o século XX, né? Um verdadeiro banho de sangue. Tá? Nós entendemos que para que isso nunca mais volte a acontecer na humanidade, a gente tem que mostrar exatamente qual delas, todas essas ideologias totalitárias, assassinas, onde o Estado tem poder e o indivíduo tem nenhum, a gente tem que trazer essas ideologias para o debate público. E aí o Dia em Memória às Vítimas do Comunismo é dia 5 de março. 5 de março. Né? Que é o dia que o Stalin assinou a ordem de fuzilamento de 22 mil oficiais poloneses. Essa é a data. Para mostrar que, efetivamente, o comunismo trouxe milhões de mortes, a gente tem que parar um dia para pensar na memória das pessoas que morreram por causa dessa ideologia. Nós temos ainda mais 4 minutinhos de programa, doutor. E qual a sua análise sobre o arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad? É ruim. O arcabouço fiscal, para ser bom, ele precisa estabilizar a dívida pública. Essa é a finalidade. É não deixar que a dívida pública cresça de tal maneira que quebre o país. Tá? O arcabouço fiscal, nós fizemos várias simulações de arcabouço fiscal lá. Tá? Ele só funciona com uma única hipótese, que a arrecadação pública aumente no início em 160 bilhões de reais, que é o que o Haddad está buscando. Então, se eu preciso de 160 bilhões de reais de arrecadação a mais para evitar que a dívida pública exploda, então o arcabouço é ruim. Eu só consigo fazer com que ele funcione via aumento de impostos. Sim. Então ele não é um arcabouço. Ele é uma política de aumento de gasto. Então eu entendo que ele é ruim e espero que o Congresso reforme isso, sem contar que falta punição aí. Porque uma lei que não tem punição, Sim. ele não é uma lei. Mas não pune. Não é uma lei. Então tem que ter punição. E tem que ser punição severa. Porque é difícil. Porque o gestor público, ele tem o canto da sereia, que é gastar para fazer as obras e deixar a conta para o outro pagar. Sim. Não é? E, deputado, em relação aos ataques frequentes do governo federal ao Banco Central, qual a sua opinião? O senhor também, como professor da área de economia e economista. Eu acho que você pode debater a taxa de juros. Eu, particularmente, acho que ela está um pouquinho descalibrada, um pouquinho acima. Ela poderia estar em uns 2% a menos. Não como eles imaginam. Eu acho que o debate é bom. A forma é horrorosa, porque ela traz descrédito a uma instituição que no Brasil funciona. O Banco Central funciona. Tecnicamente funciona. As indicações, Gabriel Galípolo, essa indicação para a diretoria do Banco Central, assim, ó, este economista é ruim. As opiniões dele são heterodoxas. Esse cara não entende de moeda, esse cara não entende de inflação. Se nós continuarmos nesse caminho de levar pessoas despreparadas a cargos chaves no governo, o Brasil vai pagar um preço caro demais. A população vai pagar, porque a inflação afeta a população de baixa renda, muito mais do que o rico, né, que pega seus investimentos, ganha dinheiro nos juros. Né? Então, é terrível. Eu tenho uma opinião bem específica sobre isso. Última pergunta, então, vamos ver se dá tempo, né? Qual a sua opinião sobre a privatização do Banrisul? Ontem. Já devia estar privatizado. Banrisul. Não porque eu não gosto do Banrisul. Eu não tenho contra o Banrisul, mas assim, ó, o Banrisul não consegue acompanhar as mudanças hoje. O mercado financeiro é muito dinâmico, tem bancos digitais, né? Tem corretoras, o banco digital hoje é multisserviço, ele já tem acesso. O Banrisul não consegue acompanhar essa dinâmica e eu tenho a percepção de que se nós não vendermos o Banrisul logo, hoje ele que vale 6 bi, 7 bi, 8 bi, aí teria que fazer um valuation, mas hoje a mercado ele está 4, talvez um pouquinho mais, de que a gente tenha um patrimônio valendo 0 daqui a 5 anos. Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso Papo Certo. Quero te agradecer em nome da nossa equipe, a tua presença aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido e lembro que o nosso programa ele é reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Então, voltamos amanhã às 20h30 com Papo Previdenciário. Estará conosco o Dr. Dyson Portanova. Estaremos esperando todos vocês. Até lá.